Olá, meu nome é Cássio Pereira, sou diretor e roteirista de Valentina e eu nasci em Patos de Minas em 1980 e toda a minha família é da região. A gente também tem origem em Cruzeiro da Fortaleza, que fica pertinho de Patos, a cerca de 60 quilômetros. E nasci em Patos porque Cruzeiro não tinha hospital na época e não, né, as pessoas não faziam parto, não tinha estrutura. E minha mãe, enfim, teve o parto em Patos. E a Érica também, que é minha irmã e produtora, também nasceu em Patos. E a gente passou a infância em Cruzeiro. Eu fiquei em Cruzeiro da Fortaleza até os 9 anos de idade. E, né, acho que foi em 1990, o meu pai conseguiu um emprego em Patos e a gente se mudou para Patos, né, de fato. Meu pai, que é Danilo, minha mãe, Marisa, e minhas irmãs, a Érica, que é minha sócia e produtora do filme Valentina, e a Marina, né? E então nós fomos para Patos porque meu pai tinha esse emprego novo, mas eu acho que também tinha uma vontade muito grande dos meus pais para dar uma educação melhor para a gente, né? Eles eram muito preocupados com a nossa formação. E, enfim, a gente, né, foi para Patos, então eu tenho memórias de escolas que são que eu guardo com muito carinho, né? O Colégio Objetivo, que eu comecei a estudar lá na 4ª série, depois a Escola Técnica de Formação Gerencial, que foi criada pelo Milton Roberto, e a ETFG também tem um cantinho assim no meu coração, porque hoje eu trabalho com cinema, eu sempre quis trabalhar com cinema, mas eu acho que a ETFG teve um papel muito forte de mostrar também que é importante ter o pé no chão, né? Que é importante estruturar, pensar, enfim, isso faz diferença até na vida de um projeto, na vida de um filme, né? Que é montar um plano de financiamento, captação de recursos. Eu acho que essa parte prática, pé no chão, assim, da ETFG foi muito importante para mim. E nesse tempo que eu morei em Patos, né, foram 10 anos, dos 9 anos aos 19 anos, antes de mudar para Brasília. E eu tenho assim, memórias de grandes amizades, né, tanto do Colégio Objetivo quanto da ETFG. E né, tem o Álvaro, a Carol, né, que são filhos do Marcos e da Jolene, que eram donos do Cine Riviera. E né, tenho essa memória bem nítida, que foi aos 10 anos de idade que eu fui ao cinema pela primeira vez. E vi esse telão do Cine Riviera, aquela plateia com quase 1000 pessoas, né, a maioria adolescentes, às vezes gritando assim, pelos filmes, reagindo com os filmes. E foi nessa primeira vez, não sei se foi na primeira ou na segunda, ou em qual momento que eu decidi, né, surgiu esse desejo de fazer filmes, de fazer cinema, e acabei, né, indo estudar cinema depois em Brasília. Mas eu acho que o desejo mesmo de trabalhar com essa área surgiu em Patos, no Cine Riviera, e né, que infelizmente acabou pegando fogo, acho que foi uma grande perda para a cidade. E aos 19 eu mudei para Brasília, fui estudar cinema na UNB e né, depois dirigi vários curtas, 8 curtas antes de dirigir Valentina. Né, e até hoje mantenho esse carinho, né, pela cidade, Patos de Minas, e por muitas amizades que eu tenho ainda na cidade. Oiê, eu sou a Érica Pereira dos Santos, natural de Patos de Minas. Trabalho com cinema desde 2004 e tenho grandes amigos em Patos de Minas. Passei toda a minha adolescência em Patos, joguei tênis pela cidade representando nosso município e depois eu fui estudar em Brasília, né? E minha família também tem muita gente de Cruzeiro da Fortaleza, é bem pertinho de Patos, mas a gente sempre convive em Patos também. E assim, é muita alegria pra gente, muita mesmo, poder levar o nome da nossa cidade para tantos lugares do mundo com esse filme, né? Aproveitar para convidar vocês para assistir o Valentina, que está na Netflix. A gente está bem feliz. E eu sou irmã do Cássio. A gente abriu nossa produtora já tem uns 5 anos, mais ou menos. E desde 2004 a gente vem desenvolvendo curtas-metragens, prestei serviço para muitas pessoas também, como o filme Faroeste Caboclo, entre outros longas mais conhecidos, né? E, então, assim, é com muita alegria mesmo, que a gente convida vocês para assistir o Valentina.
A ideia para escrever e produzir Valentina surgiu alguns anos atrás, e durante essa pesquisa, durante essa busca pela temática, a gente chegou num dado, numa estatística que nos deixou bastante alarmados. E inclusive tem a ver com uma pesquisa da OAB, da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, e nessa pesquisa feita por essa comissão, chegaram à conclusão, chegaram num dado que cerca de 80% das estudantes e dos estudantes trans saem da escola, porque o ambiente escolar é um ambiente muito hostil e, enfim, essas pessoas sofrem de violência física, violência psicológica e uma série de outros tipos de violência e que acabam deixando a escola. É quase que um processo de expulsão mesmo. E o fato dessas pessoas deixarem a escola não faz com que elas não consigam, enfim, ter um diploma de segundo grau, chegar na universidade. E quando chegam no mercado de trabalho, essas pessoas são excluídas por dois motivos, né? Não tem um diploma para apresentar e também pelo preconceito que existe na sociedade, né? Então, se essas pessoas estão marginalizadas, se essas pessoas estão nas ruas, né, enfrentando muito mais desafios do que, né, o restante da sociedade, isso tem a ver com o fato de que a escola é um ambiente hostil, né? Um ambiente que não inclui as pessoas trans. Então a gente achou que seria muito importante fazer um filme que tratasse dessa temática e que mostrasse uma menina, né, uma menina trans enfrentando os desafios quando ela muda de cidade e vai entrar numa escola nova. Então foi a partir daí que veio essa ideia. Eu acredito que esse filme tem uma função quase didática, sabe? De mostrar para as pessoas, inclusive nas escolas, sobre a questão do preconceito com pessoas trans. E como se sabe, o Brasil é o país que mais se mata travestis e transexuais no mundo. Então, assim, é uma coisa muito triste e que eu acredito que esse filme tem o poder de esclarecer um pouquinho para as cabeças preconceituosas, sabe? De forma sensível, sem violência, de uma forma assim que abra o coração das pessoas mesmo. E a gente tem tido um feedback muito legal de pessoas que inclusive antes tinham muito preconceito com questão de sexualidade e viram o filme e falaram, caramba, como eu tinha a cabeça fechada, né? Como isso foi ruim para a sociedade, né? Eu ter essa cabeça fechada. Quantas pessoas eu já desrespeitei, né? Então, assim, a gente está bem feliz porque acho que a gente tem esse papel transformador, questão do filme, né? Desse tema do filme. Então, vale a pena a gente ver, viu, gente? A gente está bem feliz. O processo do casting para Valentina iniciou uns 6 meses antes das filmagens, aproximadamente. E foi quando a Érica Santos, que era diretora de casting, e o Pedro Diniz, que estava nos ajudando como pesquisador, eles começaram a publicar nas redes sociais da Campo Cerrado e nas redes sociais pessoais, né, informando que a gente queria encontrar uma mulher trans para interpretar a Valentina. Então era muito importante que essa pessoa fosse uma mulher trans, mas ao mesmo tempo a gente não colocou limitações em relação à experiência de atuação. Podia ter experiência com atuação ou não. E nesse processo a gente recebeu vídeos de vários estados do país, né, vários vídeos, eu acho que chegaram perto de 50 vídeos, com umas cenas improvisadas, onde essas meninas, onde essas mulheres né, improvisavam em torno de uma situação. E esse vídeo serviu para a gente encontrar algumas que tinham um perfil mais da Valentina, e uma dessas mulheres foi a Tiesa Weinbeck, que ela já era youtuber, mas a gente não conhecia o trabalho dela. Ela mandou um dos vídeos e a gente viu que ela tinha talento, mas ao mesmo tempo a linguagem do YouTube é um pouco diferente da linguagem do cinema. E no segundo momento a gente encontrou a Tiesa, eu e a Érica, e com um ator profissional, com o Guilherme Almeida, a gente gravou algumas cenas que estavam no roteiro com a Tiesa, né? Cerca de 3, 4 cenas. E foi a partir daí que a gente teve certeza que realmente, né, ela seria a atriz do filme. Além de ter o perfil, era talentosa e, né, era perfeita, e foi maravilhoso para o filme, porque eu acho que né, uma das grandes qualidades do filme é que tem uma grande atriz no papel principal. E o elenco secundário, o elenco de apoio também tá muito incrível.
E o processo de achar esse elenco, a gente resolveu misturar pessoas, atores já profissionais e pessoas sem experiências. Então, por exemplo, a Érica entrevistou aqui na UFO, aqui em Uberlândia, fez vários testes, né, com pessoas que queriam participar do elenco. Então eram estudantes de teatro, estudantes de outros cursos da UFO, alguns professores, né, de escolas e da UFO também. Então a gente chegou nesse elenco a partir, né, dessa bateria de testes que a Érica fez durante alguns dias no campus da UFO. Então é isso, assim, eu acho que foi uma grande alegria poder, né, trabalhar tanto com atores reconhecidos como a Guta Stresse, o Rômulo Braga, e também trabalhar com jovens profissionais, né, como a Tiesa, o Ronaldo Bonafro, a Letícia Franco e vários outros. Então acho que teve muito o olhar da Érica também, né, nessa busca pelos atores. E no final foi um elenco grande, eu acho que a gente teve cerca de 40 pessoas no elenco, né, desde os personagens principais até o elenco de apoio. Valentina foi uma grande surpresa pra gente. Até agora, a gente já conseguiu 20 prêmios no mundo afora. Participamos de festivais na Índia, nos Estados Unidos, em outros países também, vários países. Conseguimos melhor filme na Mostra de São Paulo, que é a mostra de cinema mais importante do Brasil, que foi um prêmio do público, que é o melhor prêmio que existe, né? Que a gente faz filmes para o público, né? Então a gente está bem feliz. E eu sinceramente acredito que esse filme não fica por aqui não. Eu estou na torcida para ele se desmembrar, né? Quem sabe virar um novo produto, né? E é isso, a gente está muito feliz. E a gente acabou escolhendo Estrela do Sul por vários motivos, né? Eu acho que Estrela do Sul, além de ser uma cidade linda, uma cidade histórica, ainda pouco explorada turisticamente, é uma cidade que está próximo de Uberlândia. Então, do ponto de vista logístico, isso deixava um pouco mais fácil, assim, né? Da equipe de produção planejar o deslocamento, enfim, e organizar, né, toda a estrutura para filmagem. E quando a gente conheceu Estrela do Sul também, além da cidade ser linda, da paisagem ser linda, tem o Rio Bagagem, né, que corta a cidade também. Além desses atrativos do ponto de vista, né, visual, as pessoas de lá foram maravilhosas com a nossa equipe, né? Então, pessoas super engajadas que, além de autorizar as filmagens, contribuíram também, né? Então, o filme também tem né, pessoas que são de Estrela que trabalharam, seja como figurantes, ou seja como fornecedores, né? Fornecedores de alimentação, os proprietários de pousadas, proprietários de casas, né? Que alugaram as casas pra gente. Então foi uma experiência muito linda, assim, acho que para todo mundo poder filmar Estrela do Sul. E é uma cidade que merece ser mais explorada turisticamente. Espero que as pessoas né, vão à Estrela para poder conhecer essa cidade, que está bem pertinho aqui, né, de Uberlândia, também fica relativamente perto de Patos. É um lugar que vale a pena ser visitado. Campos Cerrado Produções é uma jovem produtora de Uberlândia. A gente tem 5 anos que a gente fundou essa empresa. A gente pensou, poxa, se a gente for para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, a gente vai ser mais uma produtora. Agora, se a gente fizer em Uberlândia, a gente pode ser pioneiro, né, de fazer um cinema de qualidade, com uma equipe técnica boa, com um lado artístico muito apurado. Então a gente resolveu fazer em Minas Gerais, nessa pequena empresa, e que agora a gente está começando a colher bons frutos, né? Estamos aí no Netflix, a gente está super satisfeito por causa disso, e eu acredito que a Campos Cerrado só tem a crescer cada vez mais. A gente tem muita fé nisso, porque uma vez que a gente faz um bom trabalho, a gente abre novas portas, né? E o mais legal de tudo é que isso tudo não é só pra gente, são para as pessoas que trabalham com a gente, né, que gera uma rotatividade no mercado de trabalho, na indústria, na economia. Então eu tenho muito orgulho de dizer que a Campos Cerrado é uma produtora mineira de
2 irmãos, filhos de Dona Marisa e seu Danilo, de Patos de Minas, Minas Gerais. Eu tenho muita saudade da minha cidade. Eu amo muito meus amigos que moram aí. E eu tô muito orgulhosa. Eu me procurei.